Primeiro, regulamentação da telemedicina. A telemedicina está regulamentada no Brasil, o Conselho Federal de Medicina já emitiu a sua norma, né, uma resolução, tá? E também, como eu falei, temos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara de Deputados, em 2022 agora, já está seguindo para o Senado e provavelmente, né, vai seguir aí para ser sancionado aí pelo presidente da República muito em breve, tá? Então, eu utilizo a telemedicina desde 2020, quando a gente teve a primeira regra, né, vamos dizer assim, a primeira norma, que foi uma medida provisória que autorizou o uso da telemedicina em todo o Brasil, tá? Então, aquele foi o primeiro melhor momento para utilizar a telemedicina, né, já em 2020. E o segundo melhor momento é agora, porque tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, isso nos traz mais segurança, mais clareza também em relação às regras. Então, esse é o segundo melhor momento. Então, acho que você, que não aproveitou o primeiro momento, fica de olho, né? Tem que aproveitar o segundo melhor momento que é agora, tá? Bom, outro motivo, né? O segundo motivo para utilizar a telemedicina é que os pacientes, eles estão cada vez mais digitais, tá? Isso é uma tendência, né? Vamos botar aqui essa geração, né, de nativos digitais que já praticamente nasceu com o smartphone na mão, né? Essa geração, né, que hoje está aí nos seus 25 anos, em média, né, está entrando aí no mercado de trabalho, está consumindo e também está mudando as relações também de consumo de serviços de saúde. Então, nos últimos tempos, a gente tem vivido essa revolução digital, tá? Então, quem aqui nunca utilizou o Internet Banking ou solicitou um iFood, né? Eu falei a marca, né? Mas solicitou uma entrega de comida ou de compras em casa, né? Vinho, né? Comida japonesa, né? Então, quem nunca utilizou também um streaming, né? Um aplicativo, né? Para ver filmes, né? Então, a gente tem que estar seguindo, né, essas tendências, a gente não pode ficar de fora. Aqui eu vou lembrar aqui, né, um exemplo, né, quem conheceu Blockbuster, né, a locadora de filmes, né, não existe mais, né, tinha um monte e hoje acabou, porque não se adaptou, né, a essa mudança, tá? A Kodak, né, questão de filmes, né, fotográficos, né, máquina fotográfica e filmes de revelar fotos, também não se adaptou, né, perdeu, né, o rumo aí durante essa mudança. Então, você que é médico, precisa, né, estar antenado nessas mudanças, tá? As coisas mudam, né? A gente não pode ficar como se fosse um fabricante de vela, não querendo que existisse lâmpadas, né? Então, a gente precisa se adaptar. Não estou dizendo que a medicina vai deixar de existir como a gente conhece, né? A medicina que tem ali na beira do leito, paciente na frente, né, ali no leito para um exame. Não estou dizendo que isso vai acabar. Pelo contrário, isso vai continuar existindo, vai ser tão necessário quanto sempre foi, tá? Então, porque o ser humano tem essa necessidade de estar perto, do toque, né, do olho no olho, mas as relações humanas também estão mudando, né? Vamos falar até de relacionamentos, as pessoas começam relacionamentos muitas vezes online, amizades, até relacionamentos afetivos, primeiro no online para depois se encontrar no presencial. E isso é uma tendência dentro da medicina. Pacientes vão querer primeiro falar com o profissional, com o médico, antes de ir no consultório, tá? Então, eu estou falando de situações ambulatoriais, estou falando de emergência, tá? Então, o paciente que vai marcar uma consulta, ele, antes de ir no consultório, ele vai querer fazer uma consulta online, né? E aí, se ele criar o vínculo, como está acontecendo nessas mudanças de relacionamento, como eu falei para vocês, aí ele vai no consultório presencialmente, tá? Então, eu até já brinco aqui, né, de certa maneira brinco, mas é um pouco do futuro, né, que a gente vai ver, é que você vai ter que partir para convencer o paciente da necessidade dele ir no consultório presencialmente, tá? Eu faço uma analogia que a telemedicina está para a medicina como o internet banking está para os bancos. Se eu falar para você que você tem que ir na agência bancária, falar com o gerente, eu tenho certeza que você já vai torcer o nariz aí, tá? Então, claro, a medicina é diferente, mas quem sabe que da necessidade imperiosa do exame físico é o médico. O paciente, ele vai tentar, ele vai tender, vamos dizer assim,
para essa questão do que é mais cômodo. Então, ele primeiro vai achar mais interessante fazer um contato antes, fazer uma telemedicina, e aí conversar com o médico, criando vínculo, ele vai procurar ir no consultório presencialmente, tá? Então, eu estou colocando isso aqui como um futuro. Assim como tem pacientes que procuram, vou dar um exemplo aqui, cirurgia plástica, isso é muito comum. O paciente vai lá, passa com um cirurgião plástico, aí depois, eu quero uma segunda opinião, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Depois de ouvir umas 4 opiniões, ele decide por qual cirurgião ele vai fechar um procedimento, tá? Isso é comum, acontece. Então, na telemedicina, na medicina, né, em geral, isso vai começar a acontecer também até num primeiro contato por telemedicina, antes de ir num consultório, tá? Então, é uma previsão que eu tenho feito aqui, tá? Que eu já estou vendo alguns pacientes que já me falam, né? Olha, doutor, a gente poderia fazer uma consulta por telemedicina, ou eu preciso vir aqui mesmo, né? Os pacientes já estão ligados no uso dessa ferramenta, tá? Então, as coisas mudaram, as formas da gente se comunicar, né? Por exemplo, celular, tá? Hoje, dificilmente alguém atende celular ou liga para outra pessoa. Tudo é ali no contato via um aplicativo de texto, né? Vamos falar mais comum, WhatsApp ou Telegram. Tudo é ali, né? No Telegram ou no WhatsApp. Né? Você não usa o celular mais assim para telefonar, tá? E quando você recebe ligação, é aquelas ligação chata lá de telemarketing toda hora, né? A cada 30 minutos ficam ligando, né? Então, isso tem um impacto nos relacionamentos também. E a medicina não vai ficar de fora disso, tá? A medicina também sofre essas influências, tá? O terceiro motivo, né? Já estava falando dos 2 motivos, né? O terceiro motivo, obrigado, Denise. Espero que tenha sido esclarecedor, né? Vamos lá, o terceiro motivo para você utilizar a telemedicina no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, em 2020 e 2021, apenas cerca de 10%, tá? Vou fazer 5 assim, não, 10% dos médicos do Brasil utilizaram a telemedicina, né? Calcula-se que apenas 10%. Muitos médicos já utilizavam a telemedicina sem saber nem que estavam fazendo telemedicina, né? Orientação, respondendo mensagem no WhatsApp, dúvidas, dando orientação ou até mesmo uma conduta até passar no consultório ou a pessoa procurar um atendimento, né? Pronto atendimento. Isso é telemedicina, só que estava sendo feito sem, né? Vamos dizer assim, formalidade. E muitas vezes o colega médico nem recebia seus honorários por esse tipo de atendimento, tá? Então, esses dados, né, que 10% dos médicos do Brasil utilizaram a telemedicina entre 2020 e 2021, é da Saúde Digital Brasil. De acordo com o estudo demográfico, no ano de 2020, já somos 500 mil médicos no Brasil, tá? E a projeção para 2030 é de quase 1 milhão de médicos, né? Cerca de 815 mil médicos para 2030, tá? Então, a gente está bem perto, falta só 7 anos para isso. Hoje, calcula-se que no Brasil são 35 mil vagas de medicina por ano abertas na graduação, tá? Então, 35 mil vagas, provavelmente, né, contando aí que está nessa média, são 30 mil formados ao ano, tá? Então, a gente tem um crescimento da população médica, né, em progressão geométrica, tá? Outro estudo, né, o ProvMed 2030, propõe o desenvolvimento e aplicação de modelos dinâmicos para análise da provisão da necessidade de médicos no Brasil. A gente sabe que existe uma má distribuição geográfica dos médicos no Brasil, e a gente precisa da questão da interiorização, tá? E a telemedicina até supre essa questão aí, né? A gente tem muita dificuldade de especialistas focais no interior do país. Então, a telemedicina pode ajudar muito a resolver, né, essa questão de falta de especialistas no interior, tá? Então, no final de toda essa história aqui, né, eu quero chamar a atenção esse terceiro motivo, porque cada vez mais teremos uma concorrência também de médicos, né, na oferta de serviços de saúde, tá? E como a gente viu também as mudanças, né, dos relacionamentos, da forma como as pessoas consomem serviços de saúde, estão ocorrendo, tá? Então, portanto, quem sobrevive não é o mais forte, né? É o que se adapta melhor às mudanças, é o que é mais adaptável a essas mudanças. Então, a gente não pode ser tão rígido, né?
e como alguns colegas eu vi lá em 2020, né, quando falaram em telemedicina, não, isso é impossível, não dá para fazer, não serve para minha área, né, ou não serve para área nenhuma, né, e tal. E hoje, né, alguns ficaram até para trás, né, de outros colegas que já implementaram o uso da telemedicina lá em 2020. Tá? Eu vejo colegas cirurgiões utilizando a telemedicina. Muita gente faz cirurgia, como fazer telemedicina? Né? Eu tenho que examinar o paciente. Tá, mas para as questões eletivas, né, um paciente que é de fora, ele às vezes quer conhecer melhor o médico antes de se deslocar até o médico, ele faz uma consulta de telemedicina, né? Então, opa, fechou o vínculo, eu vou lá. Aí o médico examina ele e tal, faz o exame físico, agenda a cirurgia, né? E faz a cirurgia. A gente está falando aqui de cirurgia, né? Já tem na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, já se fala de telecirurgia, porque a questão da evolução tecnológica ela é muito rápida, e a gente cada vez mais vai ter a questão da cirurgia robótica, da telecirurgia, e o Conselho Federal de Medicina já vislumbrou isso, já colocou isso também na resolução, e existe até uma resolução específica também sobre essa questão de cirurgia remota, né?